Bem-vindos ao podcast Ver Aliança, mais um momento de casais para casais, e hoje com uma convidada muito especial. Miss Camila Mello, consagrada, tão maravilhosa. Eu brinco que a Miss Camila tem o melhor abraço do mundo, então já abracei ela algumas vezes e vou aproveitar essa oportunidade, não só pro podcast, mas também para ganhar todo esse carinho tão especial que você sempre traz pra gente, tá? Ai, obrigada, que bom, tô feliz de estar aqui com vocês. Acompanhei um pouquinho o início desse sonho, né? Yara foi falando, a gente vai começar, vamos começar um podcast. E é muito lindo ver o trabalho avançando, o projeto avançando. A gente tem uma mensagem importante, né? Essa mensagem que vocês estão transmitindo é muito importante para que cheguem a muitos casais, a muitos corações. Mensagem de esperança. Eu tô muito feliz de estar aqui. A gente também. A gente também. E é nosso primeiro convidado que não é um casal, né? Olha sempre... Tá vendo? A gente sempre recebe casais, mas a gente tem essa graça aí de ter você conosco. Sim. Né? Até para contar um pouco como é que é a vida de consagrada, falar um pouco de vocação, das dificuldades, né? E também trazer um pouco da espiritualidade em casal, com essa vivência de dentro da igreja pra gente assim também, né? Que especial. Bom, gente, eu vou olhar aqui para quem está nos acompanhando, né? Eu sou a Camila Mello, eu sou consagrada a Deus num movimento da Igreja Católica que se chama Reino Christi. Yara e Sérgio conhecem. E é uma vocação, a vocação do leigo consagrado, que é essa vocação específica a qual Deus me chamou, ela não é muito conhecida na igreja. Sim. A pergunta que eu mais escuto quando falo de vocação, quando eu me apresento como consagrada, qual que é a diferença de freira para consagrada? As pessoas perguntam muito, porque conhecem a vida religiosa, a vida das freiras, mas não conhecem tanto essa vocação. E é uma vocação muito linda, muito especial, que na verdade não é só o Reino Christi que a tem, né? Desde o Concílio Vaticano II, com esse chamado forte da vida do leigo na igreja, do protagonismo do leigo na igreja, que a gente vê cada vez mais forte, né, gente? Aqui vocês são um exemplo vivo disso. Também, no caminho da vida consagrada, isso foi aparecendo mais. Então, é uma vocação laical e consagrada ao mesmo tempo. A gente combina essa inserção no mundo, ou seja, a gente não usa o distintivo externo, não usamos hábito, a gente não muda esse estado de vida, nós somos leigos, uma pessoa comum, digamos assim, mas a gente sim faz um compromisso de pertencimento total a Jesus, através dos 3 votos, que é a forma do seguimento de Cristo tradicional na igreja. Voto de pobreza, de castidade e de obediência. Então, logo que você falou assim, primeiro que não é casado, né? Mas esse pertencimento exclusivo ao Senhor, ele tem um matiz muito forte e esponsal também. De fato, a gente usa a aliança na mão esquerda, que é a aliança que simboliza a união matrimonial, porque é esse vínculo, esse pertencimento exclusivo e total a Jesus. É outro tipo de vocação realmente, né? Diferente do matrimônio, mas é uma vocação bela na igreja. Então, essa entrega total, exclusiva a Cristo e às pessoas, né? A gente vive a missão de Cristo, a gente estende a missão de Cristo com a totalidade do nosso tempo, das nossas energias, né? O consagrado, as consagradas, a gente não divide a tarefa evangelizadora com as tarefas do cotidiano, da vida de família matrimonial, né? Então, essa exclusividade, essa disponibilidade que vocês experimentam, né? Que a gente tem, é uma expressão dessa totalidade do pertencimento também. Que lindo, né? É muito lindo. E é muito novo, como você falou, né? Pouca gente conhece esse lado, né, da vida das consagradas, né? Quem vê passando na rua vai falar assim, não é uma freira, né? Não é uma irmã. Vê a aliança e fala, poxa, é uma mulher casada. Sim. E, na verdade, tem essa vivência do casamento com a igreja, né? Exatamente. A responsabilidade com Cristo. Agora, é engraçado, né? As pessoas realmente... A gente anda na rua, somos moças, mulheres comuns, né? Aparentemente. Mas é muito comum a gente escutar das pessoas, você é alguma coisa? E quando a gente está juntos, a gente escuta mais essa pergunta. Quando estamos várias consagradas juntas, vocês são alguma coisa? Porque vocês são um pouco diferentes, né? Então, acho que tem algo que se expressa, né? Que a gente às vezes nem sabe, a gente nem imagina, mas as pessoas percebem que tem algo acho diferente. Que é muito... Vocês exalam assim, um amor, uma tranquilidade, uma paz, que pra mim, só de olhar me acalma. É incrível. É verdade, as pessoas falam muito isso, né?
E você já nasceu, assim, como que te despertou para a vida consagrada, Miss Camila? Nossa, isso aí é uma... É simples essa história, porque eu nasci num lar católico, né? Meus pais... eu sempre digo assim, meus pais ensinaram pra gente a fé de uma forma muito vivencial. E principalmente através do amor. Na minha família sempre reinou muita harmonia. Assim, família normal, não é nada extraordinária, né? Mas os meus pais sempre viveram uma harmonia entre eles. Muito respeito mútuo. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, uma mulher forte. E meu pai também é muito amoroso, meu pai é muito generoso, sempre muito carinhoso conosco. Nós somos 3 mulheres, 3 meninas. Então ele sempre foi feliz de ser pai de menina. É uma delícia. Né? O Sérgio tem 2 lindas. E a gente sempre viveu nesse ambiente de respeito, de acolhimento da personalidade de cada uma de nós e de fé. A gente frequentava a paróquia, a missa dominical, a gente tinha uma vivência. Meus pais serviam no encontro de casais, no Segue-me, né? Sim. Que é um movimento muito comum aqui em Brasília. Então a gente cresceu nesse ambiente. Só que a minha família nunca teve muita formação na fé. Assim, meus pais viviam isso de uma forma muito espontânea. Sim. Tanto que eu me crismei já na universidade. Olha. Porque a gente fez a primeira comunhão, mas meus pais não tinham muito esse entendimento. Tem que fazer a crisma, tem... Sim. Então a gente fez a primeira comunhão, entramos logo nos movimentos de jovens, de adolescentes. E essa parte sacramental, formativa, não tinha esse foco. A gente tinha a vivência. O serviço, a Eucaristia, a vida comunitária dentro da igreja. Mas eu lembro até hoje, quando eu tinha uns 20 anos, a gente passou na porta da paróquia e tinha um cartaz, catequese para adultos. Eu olhei para minha irmã, a Débora, a mais nova, e falei, Débora, a gente não é crismada. Vamos crismar? Foi assim. Olha. O letreiro, aquela faixa amarela na época, né? E a gente entrou para fazer a crisma, nós 2 juntas. Eu e a Débora sempre fomos muito juntas. E a gente crismou. Eu tinha 21, eu tinha 20 e ela tinha 18. Eu já estava na faculdade. E a minha mãe foi crismar aos 64 anos. 64? Ela despertou, assim, a gente sempre, depois que a gente entrou no caminho da consagração, tô me prolongando aqui, né? Nada. Mãe, você tem que crismar, você tem que crismar. E a minha irmã mais velha também, tem que crismar. E ela, em algum momento. E eu lembro até hoje o dia que ela me ligou e falou, filha, tem uma coisa pra te contar. Entrei na catequese. Olha que bênção. E ela... Aos seus 64, ela ia toda quinta-feira na sua catequese de crisma. Crismou, a minha irmã Débora é madrinha dela de crisma. Que bênção. Então foi uma coisa muito linda, como Deus foi conduzindo a gente de uma forma espontânea, natural. A gente recebeu a fé pelo exemplo. A catequese veio depois. Isso é muito importante, que a experiência de Cristo ela deve vir primeiro. Depois a gente põe o resto. Né? A gente faz o contrário, a gente bota a catequese, bota... Quer forçar tudo, e né? aí a pessoa fica assim, aí nunca teve a experiência profunda com Cristo. Né? Então, só para responder a pergunta de vocês, nesse ambiente, Deus foi despertando, né? O chamado vocacional, ele é de Deus, é uma iniciativa de Deus. E a gente tem que ir juntando várias peças até a gente entender que aquilo é uma vocação. Porque a vocação mais natural é a vocação matrimonial. Sim. É que a gente... foi feito para isso, né? Desde o Gênesis está escrito lá na palavra. E o anseio mais natural do coração humano é de ter um companheiro, de construir a vida ao lado de alguém, né? De formar uma família, de ter filhos. Sim. E era o meu sonho também. Né? Mas eu comecei a experimentar no meu coração uma sede maior por Deus. Nos meus 18 anos ali, período universitário, eu comecei a despertar uma sede maior por Deus. Então eu queria conhecer mais a Bíblia, eu queria ler mais. Eu sempre tive disponibilidade para servir. Fiz a crisma, a minha crisma me deu muito impulso. A crisma é um sacramento que dá muito impulso para o cristão. Quem não crismou, recomendo, crisma. É interessante essa crisma adulta, porque você tem uma percepção mais... Sim. Né, mais próxima, assim, mais real. Não, tem mais questionamentos, você entende muito mais. Eu sou fã de crisma de adultos até hoje. Se eu puder, eu hoje não dou mais catequese de adultos porque eu não tô com tempo, mas se eu pudesse escolher um apostolado, assim, esse é um que eu amo. Porque você vai vendo o despertar, né, do adulto pra fé, a descoberta. Então, nessa busca minha, eu conheci um grupo de jovens que tinha essa mesma sede que eu.
E a gente começou a se encontrar, a gente começou a participar de muitos eventos na Canção Nova na época. Legal. Padre Jonas, né, nosso querido, que é uma grande inspiração no meu caminho. Era aquela época, os anos 2000 ali, mais ou menos. Então, bebendo daquela espiritualidade, vivendo aquela experiência mais profunda e pessoal com Jesus que eu não tinha vivido antes. Começou a surgir no meu coração a pergunta: Senhor, o que queres de mim? Com essa amizade mais profunda com Jesus, essa pergunta veio quase imediatamente. Senhor, qual é a tua vontade para minha vida? O que queres de mim? E essa era uma pergunta comum entre nós, amigos. Né? Alguns foram mesmo buscando um caminho vocacional, mas eu não me sentia atraída a nenhum tipo de vida consagrada e comunitária. Eu olhava a vida religiosa, não despertava em mim. Não era aquilo que... Nem as novas comunidades, né? A gente tinha muito contato com a Canção Nova, com a Shalom. Eu achava muito lindo, eu bebia daquela fonte, mas nunca despertou em mim. E eu namorava, eu tive um namoro longo na época da faculdade, e era um namoro muito bom, eu achei que eu ia casar, realmente. Mas aquela pergunta estava no meu coração. Quando eu conheci o Reino Christi, que é a espiritualidade ao qual eu pertenço, aquilo me encantou desde o primeiro momento. Eu conheci como jovem universitária, um trabalho das missões de evangelização, que é vivo até hoje, Juventude e Família Missionária. Até faço aqui, né, essa divulgação maravilhosa. É muito não especial. É o que a gente foi, né? A gente teve a oportunidade de participar. Nossa, sensacional. É lindo. Essa experiência de ir porta a porta, levar a palavra. E com os filhos. Nossa, é delicioso. Exatamente. Vi as famílias com os filhos. A gente ia com muitos jovens, né? Eu fiquei, assim, fascinada com aquela experiência. E eu digo que ali foi um primeiro chamado para mim, ou um forte chamado para mim, porque eu falei, meu Deus, esse chamado a ser apóstolo de Cristo. Eu falei, nossa, eu gostei disso. Porque nos retiros a gente recebe muito, a gente serve também um pouquinho, mas você não dá a palavra. Sim. Você não vê o efeito que a palavra faz na vida da pessoa. Nas missões a gente batia Transborda, né? Você vê a sua fala, uma passagem que você reza numa casa, a pessoa se sente tocada, abre o coração, volta aí pra igreja depois de anos, tantas coisas. E aquilo eu falei, nossa, que experiência maravilhosa. Essa experiência de colaborar com Cristo na missão dele. A experiência que eu fiz ali foi, se eu não tivesse tocado nessa casa, essa pessoa não conheceria Jesus. Então, eu entendi um pouco a dinâmica do apostolado. Sim. Jesus não precisa de nós, né? Ele é Deus. Sim. Mas ele precisa de nós. Porque se vocês não estivessem aqui fazendo esse podcast, tem alguma pessoa que hoje não vai estar escutando essa mensagem. Então, ele precisa que a gente anuncie. Né? Isso está lá nos Atos dos Apóstolos. Né? Um dos apóstolos encontra uma pessoa que estava buscando, ele fala, mas você já ouviu falar de Jesus? Ele falou, não. Mas São Paulo fala isso, como é que vão conhecer se não tem quem pregue? Então eu senti esse apelo, sem imaginar que era vocação, tá? Eu só comecei a me dedicar mais para evangelização. Entrei de cheio na juventude missionária, organizando, evangelizando. E nesse processo, eu estava terminando a faculdade, eu estudei odontologia. Eu ia te perguntar, você é dentista? Sou dentista. Você sabe que o meu sonho era ser dentista, Miss Camila. Sério? Eu não sabia. Cheguei a mudar para Alfenas, mas aí a vida me levou para outro lado, fiz engenharia, mas que legal. Então você é dentista de formação. Eu sou dentista de formação. Sempre quis trabalhar na área da saúde. Sim. Né? Quando eu estava assim, escolhendo a profissão, aí eu optei pela odontologia. Até brinco com as minhas amigas dentistas, né? Hoje em dia, o meu grupo mais próximo, nenhum é dentista mais. Cada um enveredou para um canto. Falo, gente, o que a faculdade nos deu, né? Nossa amizade, né? Porque... Mas foram anos muito maravilhosos, os anos da universidade. Eu realmente gosto da profissão. Se eu não tivesse me consagrado, eu me vejo, né? Eu acho que eu estaria atuando como dentista. E concluindo a faculdade, o Reino Christi tem um programa de voluntariado que se chama Colaboração. Você, como se fosse um intercâmbio de apostolado. Você fica 1 ano numa outra cidade onde tem o Reino Christi e você se dedica exclusivamente àquele ano. Para as coisas de Deus, para a missão. Então, eu recebi esse convite. Camila, você não gostaria de ser colaboradora? Aí eu fiquei assim, com aquela sede demais, né? Sim.
Vou encurtar a história, que senão fica longa. Mas depois de discernir muito, eu falei, eu quero ir. E o momento é agora. Porque eu tô terminando a faculdade, não engrenei no mercado de trabalho. Sim. Eu vou nesse intervalo, depois eu volto e retomo minha vida. Tava namorando, né? Terminando a faculdade, meu namorado já estava formado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos casar, não vamos casar? Eu sei que Deus foi me conduzindo por esse caminho com muita sede dele, né? Muita sede de servir. E decidi colaborar. Uhum. Não foi por esse motivo, mas por objetivos de vida mesmo distintos. O meu namoro terminou, acabou. Ele estava com outros projetos e eu aqui toda querendo, né, ser mais de Deus e santidade. Isso é até interessante, né, que a gente está num contexto de casais, né? Sim. Como o casal tem que estar sintonizado. Sim. Eu vejo vocês aqui dando a mão em alguns momentos. O casal tem que andar de mão dada e olhar para frente juntos, né? Isso é muito lindo. E o que eu senti naquele momento? A gente estava andando juntos, teve um momento que a gente meio que foi se distanciando e estava assim, de costas. Eu olhando para um lado e ele para o outro. E ele olhando para o outro. Então, naquele momento, a gente teve uma conversa muito séria e falou, não vai ser, não dá. Terminamos o namoro. Eu, assim, muito mexida, mas eu já tinha tomado a decisão da colaboração. Sim. Então, eu fui colaborar. Eu digo que Deus é esperto, né? Jesus é esperto. Demais. E você que é homem, você vai entender. Eu faço essa analogia. Ele esperou eu estar, assim, livre, leve, sem nenhum compromisso. Bem. Porque antes eu tinha faculdade, trabalho, meus sonhos, a especialização, namoro. Então, Jesus estava caladinho, né? Quando eu estava realmente com o coração muito livre, muito aberto, foi quando ele me lançou o anzol, né? Eu digo, ele me lançou a semente. A semente já estava, ele me fez perceber que tudo aquilo que eu experimentava era outra coisa. Eu fui para colaboração e chegando lá, eu fui colaborar nos Estados Unidos. Ou seja, inusitado, né, gente? Um país de missão. Sim. E chegando lá, eu experimentei algo que eu nunca tinha experimentado antes. Eu experimentei muita felicidade. Eu já era muito feliz na minha vida. Sim. Mas lá eu era mais. Olha. E eu vendo aquele estilo de vida, na colaboração a gente mora, as meninas moram com as consagradas, né? Eu vendo elas, me vinha muito rápido, muito fácil na mente assim. Eu poderia fazer isso a minha vida toda. Eram sentimentos, né? Com muito medo misturado. Ai, meu Deus do céu, não, mas eu nunca pensei em ser consagrada, que é isso? Mas eu fui levando isso para oração, eu fui levando isso para minha direção espiritual, tudo isso que eu estava sentindo. E como eu falava do tema da vocação com os meus amigos, né? Sim. Eu falava, será que isso é minha vocação? Será que isso é um indicativo de que essa é a minha vocação? Então, nessa experiência de plenitude, de felicidade, de me ver fazendo aquilo a vida toda, né? De me projetar naquele caminho, eu fui me abrindo a um discernimento. E com acompanhamento espiritual, com muita oração, com leituras também sobre esse caminho vocacional, porque eu nunca tinha pensado nisso. Para entender mais, né? Conversando. Meus pais falam que eu sempre fui muito reservada com isso. Eu estava lá longe, sentindo tudo isso que nem eu entendia. Aí meu pai falava, minha filha, você... Vou investir na clínica. Meu cunhado é dentista, né? Casado com a minha. Vou investir lá com o Emerson, vamos lá. Eu falava assim, pai, espera. Porque nem eu sabia. Só que eu só tava sentindo assim que talvez eu não fosse voltar mais, né? E a minha irmã Débora, que também é consagrada, foi outro processo. Ela já falava da vocação. Eu nem ideia, e ela já falava da vocação. Ela também, a gente era muito amigas, muito próximas. E eu falava, Débora, o que será que eu tô sentindo? Porque a vocacionada era ela. Eu falava assim, gente, mas Deus já chamou lá em casa uma. Será que chama duas? Aí o povo falava, Camila... O raio cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Mas o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Camila, você nunca leu o Evangelho? Eu falei, o Evangelho? Já. Então lê de novo, porque Jesus chama os irmãos, né? Chama os irmãos. Jesus chama os irmãos. Aí eu comecei a ficar com mais medo. Porque Débora não tinha se consagrado nem nada, ela é mais nova que eu, mas ela já tinha muito forte o chamado. Então eu falava, o raio não vai cair 2 vezes na mesma casa, né? Mas lá em casa foi assim, caiu 2 vezes. Ele chamou eu e a Débora em momentos distintos, de formas distintas, mas a mesma vocação. Então, essa experiência da plenitude,
me fez entrar no caminho de discernimento, e do caminho de discernimento só foi confirmação, né? Então, daí a consagração no dia 22 de fevereiro de 2004. A gente faz 21 já 21 anos. anos. 21 Exatamente. Que bênção. Exatamente. Parabéns. Obrigada, né? Obrigada a Deus, né? Obrigado a Que Deus. tem sido fiel comigo e eu tentando corresponder. E é legal, porque assim, a gente comemora os nossos anos de casado, né? E vocês também, Sim. os de consagrada, De né? consagrada. Exatamente. E uma coisa que fica muito claro pra mim, Miss Camila, desde sempre, né? É a sua formação familiar, que é o que você falou. Então, que já veio dos seus pais. A gente, inclusive, teve a oportunidade de participar do Encontro de Casais com Cristo, que eles foram um dos palestrantes, né? E foi muito incrível, porque eu jamais imaginei que eles eram seus pais. E aí, um belo dia que eu vi você Assim, e eles, eu falei... tem muitos anos, né? Depois de 10 anos que a gente tinha participado da palestra deles... Aí que a gente encontrou com eles e com você, eu falei, agora tá explicado o amor que vem da Miss Camila. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente isso, a importância hoje, né, dos pais, do exemplo de matrimônio que você teve. Porque a gente vê que, infelizmente, hoje os casais desistem do casamento de forma muito fácil. Sim. No primeiro problema, né? No primeiro mal entendido, que às vezes é uma falta de um diálogo, uma coisa tão simples de se resolver, mas as pessoas preferem abandonar o matrimônio. Sim. Não enfrenta de Não frente, enfrentar. terceiriza Exatamente. problema, né? Exatamente. Na educação com os filhos, falta de diálogo, é tanta coisa assim. Exatamente. Gente, o matrimônio ele é um grande desafio, né? Uma beleza e é um desafio ao mesmo tempo. Duas pessoas tão diferentes, com formações diferentes, se unem por um projeto comum. Então, acho que talvez essa é a primeira coisa que eu vejo, que, partilhando da minha experiência, né? A família é um projeto comum. Não é um projeto de um ou de outro. E eu penso na minha experiência com os meus pais, né? Nós sempre fomos um projeto comum deles, e dava para perceber isso. O tempo que eles dedicavam à família, o tempo que eles cuidavam deles. Eu Isso sempre é tenho ótimo. recordação dos meus pais com muito afeto mútuo. Não vou contar uma historinha que eu nunca vou Sim. esquecer. Meu pai não costumava viajar muito, mas eu lembro de uma viagem a trabalho que ele fez, e ele chegava num dia à noite, e a minha mãe falou, eu vou buscar o seu pai. E eu lembro que eu insisti, eu quero ir. E ela falou, não. Você não vai. E eu lembro que eu fiquei em casa chorando, porque ela queria buscá-lo. Sim. É um exemplo muito bobo que ficou gravado na minha memória de criança, mas aos poucos a gente entendendo que tem momentos que são deles. E tem momentos que são nossos. E quando eles estão bem, quando o casal tá bem, essa estabilidade é muito importante para os filhos. Sim. É um afeto seguro que estabiliza as crianças, que nos estabiliza como filhos, né? Até hoje, eu na minha idade adulta, como é bom ver que os meus pais estão bem, que eles estão afinados, né? Em cada etapa da vida a gente vai vendo também os desafios e as lutas, mas os dois estão lá firmes. Isso é um porto seguro pra gente, Mas né? é impressionante, porque a gente percebe também que quando a gente tá com alguma turbulência assim dentro de casa, que todo mundo tem, a gente passa também por turbulências, né? Os filhos ficam mais agitados. Sem dúvida, gente. Ficam mais nervosos e tal. E realmente, quando a gente tá em sintonia, a gente vê que os filhos parece que tá tudo bem, né? Assim, por mais que a gente tá enfrentando problema, mas a gente tá junto ali, os filhos. Exatamente. Acho que percebem, sentem isso também, né? Muito, isso é muito importante, né? A fortaleza do casal, ela reflete na criança, né? A gente no contexto escolar, né? Sim, Acompanhando sim. lá, a gente vê quando a criança tá muito agitada, tá com alguma situação, você pode cavucar lá, tem alguma questão com os pais, tem alguma questão familiar. E, então, essa experiência dos meus pais no meu caminho pessoal, vocacional, foi muito importante. Inclusive, na minha vida já de jovem, no meu processo de decisão, os meus pais não se opuseram. Eles me apoiaram com muita... Mesmo que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, eles estavam sofrendo com essa decisão. Né? A decisão da filha ser consagrada a Deus, gente, por mais que é linda a vocação, né? Sim. Os pais resistem. Sim. Não é o sonho dos pais. Os pais querem ter netos. Quer casa cheia. Quer casa cheia. Mas eu digo, se Deus escolhe um filho, reze, chore, mas apoie.
Sim. Porque a vocação numa família é um dom. É. E eu vejo isso na minha casa. Os meus pais nos acompanharam a vida inteira. Sempre nos deram muita liberdade. Liberdade com confiança, né? Sim. Sempre foram muito presentes. Meus pais eram aqueles que iam levar na festa e iam buscar. Tinha hora para voltar. E quando a gente já entrou com mais autonomia, né? 18, 19 anos, sempre deram muita liberdade com muita confiança. Então, eles participavam da nossa vida em tudo. E quando foi o momento da decisão vocacional também. Não houve... Meu pai falou, minha filha, ele fez alguns questionamentos. Você não está sendo precipitada, é isso mesmo que você quer? E uma coisa que ele falou, tá, se você vai entrar nisso, eu também vou entrar. Meu pai ia em tudo. Eu tenho que conhecer esse movimento, eu tenho que conhecer as consagradas. Hoje meus pais vivenciam o carisma do Reino Cristo junto com a gente, né? É uma bênção. Mas ele foi entrando nesse mundo. E ninguém da minha família é consagrado religioso. Então eles foram respeitando essa opção e com muita oração também, para eles assimilarem, né? Para eles acolherem a vontade de Deus. Era para mim, mas era para eles também. Sim. Então esse processo... E foi muito importante. O que eles nos deram, depois eles tiveram que acompanhar a etapa das decisões, que foi fruto do que eles mesmos plantaram, né? Então, eu acho que essa estabilidade deles foi muito importante para mim. Esse vê-los buscando cultivar o matrimônio, ver o matrimônio real também, né? Que, no caso, foi construído com muito respeito. Sim. Acho que vocês, para mim, são um exemplo disso também, né? A Yara é uma mulher forte, autônoma. Demais. Sérgio, exatamente, é um esposo parceiro. Eu vejo você lá com as crianças, os dois. Existe um respeito, existe uma admiração entre vocês que é notável. Existe uma parceria. Mas isso é importante, gente, porque vocês dois são duas pessoas individuais. Sim. Isso eu vou falar para os casais, é muito importante isso. O casal é composto por duas pessoas. E essa individualidade, ela é necessária. Mas em prol de um projeto comum. Exato. A individualidade é diferente de individualismo. Sim. Né? Tem que respeitar essa individualidade, porque você é uma pessoa que precisa viver a tua personalidade, os teus dons, e você é outra. Mas vocês se complementam e vocês escolheram se dar para um projeto comum. Então, isso faz com que muitas coisas dos projetos individuais talvez tenham que ser renunciados. Sim. É porque o casamento, acho que muito disso, né? Temos as nossas individualidades, mas a gente precisa abrir mão. Com certeza. Né? Como tudo na vida, né? Você falou ontem, no evangelho de ontem ou de hoje? Que você falou que a gente tem que abrir mão de algo. De hoje. De hoje, de né? Hoje, exatamente. De hoje, o perder para ganhar. Perder para ganhar. Então a gente abre mão, né, de algumas coisas para algo que é de Deus. Isso mesmo. Né? Isso se mesmo. vai ser mais fácil, se vai ser mais difícil, enfim. Isso mesmo. A gente não sabe, mas a gente sabe que tem que ser para honra e glória dele, né? Senhor. Honra e glória dele. Isso é o que te dá plenitude, não é verdade, Sérgio? Com certeza. Vocês poderiam, vocês estão testemunhando um pouco de vocês, né? Mas quando você renuncia a algo, por mais que seja difícil, por aquilo que é um bem comum, por aquilo que é a tua vocação, é difícil pra caramba, mas depois vem aquela paz, né? É que no início o entendimento você fica assim, Deus é isso mesmo, e Deus tá ali todo o tempo, confia. Isso. Depois de um tempo você entende, você fala, Deus, o Senhor fez tudo perfeito. Como que naquele momento que a gente estava vivendo, a gente não percebeu, né? Sim. Mas não enxergou. E o que eu acho assim, sabe, Miss Camila, o que eu vejo que nos ajuda muito, né, a mim e o Sérgio, é essa doação, essa humildade, esse de falar, poxa, olha, essa conversa mesmo. Sérgio, você é excelente nisso. Né? Então, poxa, como você fala, ver o carinho dele com as crianças. O Sérgio é de uma extrema paciência. Sim. E ele, né? E eu falo, poxa, eu já sou uma pessoa um pouco mais agitada, mas a gente tem que se... eu sou... Só de olhar pra ela a gente percebe, né? Mas a gente se complementa de uma forma que até nossos filhos já sabem como que a gente funciona. E o bom do casamento é isso, né? Sim. É você conhecer um ao outro e saber o que é fortaleza e o que é dificuldade de cada um. Sim. E ter o que você disse, que é a admiração. Gente, a vontade de estar juntos. O propósito comum. Isso é muito importante. Muito. Um casal que se admira, que se respeita, né? Que impulsiona um ao outro. Isso é tão importante. Impulsionar.
nossa, os projetos, né? O projeto de um é o projeto de outro. E a gente vê isso. Eu acho que você falava dos recém-casados ou dos casais que às vezes decidem abandonar. E essa relação se constrói. Não é mágica, né? Então, os primeiros anos do casamento, né? A gente agora volta aqui para os casais. Tem que se construir. Tem que haver um conhecimento mútuo, um desprendimento constante, renovar constantemente essa admiração pelo outro. E se há momentos de crise que o casal sozinho não consegue, é necessário pedir ajuda. Sim. É necessário conversar com um casal mais experiente, que tem uma relação estável, que já passou por situações semelhantes. Muito legal essa dica. É necessário pedir ajuda para, se os pais de um de outro são pessoas com sabedoria que podem apoiar, os padrinhos de casamento. Sim. Escolha que essa de padrinho. missão, né? Nossa, muito. Eu sou madrinha de casamento de alguns casais jovens que eu falo, gente, vocês escolheram madrinha missionária, vocês sabem. Mas a gente quer que você reze por nós. E eu sinto uma responsabilidade altíssima. Gigantesca. Quando os meus afilhados me escrevem ou me mandam mensagem de qualquer situação, eu largo tudo e vou, porque eu falo, se eu posso ajudar a orientar ou apaziguar alguma situação, eu quero ajudar, é uma responsabilidade que eu tenho. Então, o casal precisa pedir ajuda. Com certeza. Por isso, por exemplo, grupos de casais, encontros, as equipes de Nossa Senhora que eu sei que participam. Bons, né? E são núcleos de outros casais que estão vivendo a mesma coisa. Que podem se apoiar, uma comunidade. Podem se apoiar, né? Exatamente. A gente pensar em criar essas comunidades, né? Participar dessas comunidades que já existem várias e várias paróquias e movimentos. Então, são comunidades que têm a mesma finalidade, né? Que têm o mesmo propósito que a gente, de construção, de força, de casal. Exato. Né? Então, realmente, buscar esse apoio é muito bom. Até deixar um recado aqui para os nossos afilhados de casamento. Né? Eu acho que a gente precisarem, contem com eles. Contem conosco. Além das orações, né? Contem também, podem nos ligar, nos chamar. Porque realmente E a gente, às vezes, escolhe muito padrinho, né? Às por vezes amizade ali, que não... E realmente a gente tem que procurar essa pessoa que está firme na fé, que vai ser esse apoio no momento de dificuldade, né? Muito importante isso. O que a gente fala muito também é para tomar cuidado, que às vezes eu vejo que os casais saem da casa dos pais, criam a sua casa, mas não saem literalmente. Então, continua ainda levando alguns problemas para os pais. Não que não possa, mas eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque encontrar esse equilíbrio aí, né? Esse equilíbrio. Porque igual eu falo, poxa, se eu fico reclamando do Sérgio para os meus pais chegam uma hora que eles não vão aguentar nem ver o Sérgio mais. É verdade. Então, isso que eu falo. Eles tomam partido, tomam né? partido, vão tomar são seus pais. Então, poxa, eu falo assim, procura alguém da igreja, procura um diretor espiritual, um casal de amigos, alguém que não vai tomar partido. E também foge de gente que às vezes vai vir aquele conselho que é o que você quer ouvir na hora, né? Por exemplo, um amigo que acabou de se divorciar. Então, que vai falar, não, aqui ó, vem, tá ótimo minha vida de solteiro e tudo. Eu falo que hoje o cuidado de terapia também. Sim. Você vai num terapeuta e às vezes ele te dá aquele conselho, você precisa ser feliz de qualquer forma e tudo. Gente, às vezes é algo tão pequeno que vai superar. Eu falo assim, o casal, hoje a gente vive numa sociedade que tudo tem que ser fácil, tudo tem que ser leve. E, poxa, quanto mais fácil e leve, melhor. Nosso cérebro caminha para isso, né? Pra gente buscar os caminhos mais fáceis. Mas a gente precisa de esforço. Com certeza. Né? O casamento, no dia a dia, por mais que eu sou apaixonadíssimo pela Yara, né? Depois de cada dia de casado, de cada dia que a gente tá junto, a gente é muito apaixonado, né, amor? Mas tem esforço, né? Tem aquele momento que ela fala alguma coisa atravessada ou que eu falo alguma coisa atravessada. Então, eu preciso me esforçar para superar aquele momento de dificuldade. Sim. Né? E, às vezes, os casais, as pessoas querem abrir mão desse esforço, que é só se for tudo fácil. Sim. Né? E, cara, vida fácil... Esse tipo de conselhos, o que vocês estão comentando aqui, né? A gente sim tem que buscar um conselho com pessoas que tenham uma sabedoria em consonância com o que a gente quer, com os valores que a gente quer. O matrimônio e a família é um valor importante, que a gente tem que lutar para preservar. Isso. Ele não vem fácil. Então, Exatamente. o discurso de o importante é ser feliz
ele é perigoso. Perigoso. Porque o evangelho de hoje é: quem quer me seguir, tome sua cruz e me siga. Exatamente. Né? Então, a gente perder a sua vida vai ganhá-la. Quem perder sua vida por mim vai ganhá-la. E que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder sua própria vida? Né? Essa é a palavra de Deus que é potente. Forte. E ilumina as crises conjugais. Porque um casal, gente, vocês poderiam estar falando isso melhor do que eu. Um casal, ele vai se modulando. Um cônjuge vai modulando o outro. Se a esposa tem um caráter mais firme, mais impetuoso, um dos cônjuges, né? Nesse encontro com o outro, ele vai ter que modular. Sim. Se um é mais, não sei, é mais acomodado, vai ter que modular, porque ele vai ter que sair, vai ter que ajudar, vai ter que servir. Essa convivência, esse compromisso mútuo vai transformando um ao outro. Sim. E é necessário o casal ter fé um no outro. Porque como vocês convivem todos os dias, o casal convive todo dia, fala assim: gente, não vai mudar mais. Esse aqui não tem mais jeito. E a gente vai matando o outro no nosso coração. Sim. Eu já acompanhei casais que passaram crises muito sérias, ou casais, inclusive, que chegaram à decisão da separação. Eles vão matando o outro no coração. E aí chega um momento que não tem mais ressurreição, gente. Então a pessoa fala: não dá mais jeito, porque já não tem mais espaço. Você tem que alimentar sempre a esperança. E eu falo esses temas aqui, a gente está num contexto, né, de diálogo, sem falar de nenhuma situação específica, né? A gente sabe que são muitos os desafios, falo isso com muito respeito, porque tem relacionamentos que terminam, às vezes, sem os dois quererem, né? Mas eu vou retomar uma coisa que você falou. Sim. Os dois têm que se trabalhar. Os dois têm que amadurecer. Porque essa experiência de ceder, de servir, de mudar um pouquinho em prol do projeto comum, é uma experiência que exige muito amadurecimento humano. Sim. E muita graça de Deus. Né? O matrimônio é um sacramento porque Deus precisa estar presente. Mas a gente não pode esquecer que o amadurecimento pessoal, ele é necessário. Sim. Porque dobrar nosso orgulho é doído. É duro. Dá o braço a torcer. Não ficar fazendo competição, né? Eu já fiz isso, agora é você que tem que fazer. Isso não existe, né? Fala, né? Né? Essa medida. Ninguém ganha. Ninguém ganha, não tem que ficar contando as coisas. Mas tem muitas coisas no casamento que tem que ser conversadas. Exato. Domingo a gente vai pra casa da sua mãe ou pra minha? Tem que conversar. Vamos passar o Natal onde? Tem que conversar. Quem vai ficar acordado pra cuidar dos meus? Tem que conversar, gente. Exato. Não é passe de mágica. E pras mulheres, recado pras mulheres. Sim. Os homens não adivinham o que a gente tá pensando. Não tá? tem bola de cristal, né? As mulheres falam assim: é que ele não entende. Mas você já falou pra ele? Né? Aí, Sim. Então, A assim. gente tava falando disso, né? Não, eu aprendi que tem que alinhar a expectativa. Tem muitas coisas que precisam ser faladas, né? E falada de forma clara. Entrelinha pra gente, não resolve. Olha, gente, né? a gente tá falando aqui, a dignidade é comum, mas a mulher tem uma sensibilidade que o homem não tem. Sim. Você já vê a criança ou vê seu marido, você fala: o que foi? O que foi o quê? O que foi? Você tá diferente hoje, você precisa de alguma coisa. O homem, você passa de um lado pro outro, você fica fazendo cara e ele não lá. ele nem captou. Você tem que falar: olha, eu tô precisando disso, me ajuda com isso, né? Então, essa construção é necessária. E os homens também, com o convívio, você também vai aprendendo, né? Aprendendo. A conhecer, a ler o coração da sua esposa, né? E eu acho um ponto importante essa parte da comunicação e a forma como a gente fala as coisas, né? Porque a mulher ou o homem aqui quer que o outro descubra, né? Então, poxa, não descobriu. Aí quando vai falar, parece que a pessoa vai ficando brava, vai ficando com raiva lá dentro. Aí na hora que vai dar a dica, não dá a dica mais. Dá aquela esbravejada, né? Você não tá percebendo que eu preciso de ajuda? Você fala: não tô percebendo. Não é por maldade, né? Exatamente. Então quando vai falar, fala com carinho, fala com jeitinho, porque pra gente não normalizar o tratamento grosseiro dentro de casa. Né? Perfeito. Eu falo assim, é muito raro a gente falar um com o outro com um tom de voz um pouco mais alto. Muito raro mesmo, assim. A gente se policia bastante. Não que nunca tenha acontecido. E quando acontece, a gente pede desculpa. Né? Mas isso não pode ser uma coisa recorrente na vida do casal. Né? A gente tem que tratar com respeito. Não ter palavrão no meio da casa.
poxa, a gente cria, no nosso caso aqui, a gente cria 3 filhos em casa, né? E além dos filhos, temos nós dois, a nossa relação. Porque no dia que nossos filhos saírem de casa, que eu espero que saiam um dia, porque demora um pouquinho, né? Mas ficaremos só nós dois mais uma vez. Exatamente. Né? Então a gente precisa ter esse carinho na nossa conversa. Muito importante. É muito estranho quando a gente acha muito estranho. Tem gente que normaliza isso. Vê casal se tratando, xingando e falando... Poxa, palavras pejorativas, né? Exatamente. Então a gente tratar com carinho, com amor. Por mais que você tá, às vezes, com vontade de dar aquela esgoelada assim, você fala, meu amorzinho, me ajuda nisso aqui que eu tô precisando. Né? Por dentro ali, às vezes você tá até bravo, você queria falar de uma outra forma, mas falar com um jeitinho. E esse tom de voz que você traz pra gente assim é até gostoso. Mas se a gente conseguisse conversar dessa forma, eu acho que tudo ficava fácil. Mas esse elemento é muito importante, do respeito, né, da paciência. Isso traz essa harmonia para casa. E, na verdade, é uma expressão, né, de que o outro... Eu acho, desculpa falar assim, mas um casal, né, que se trata com agressividade, isso vai ferindo. Vai. Porque a base do casal é o amor. E o amor, ele se expressa no trato também. Com certeza. Agora eu vou trazer um tema que me veio aqui à mente enquanto você falava. Eu lido muito com as mulheres, né? E a gente tá lá no grupo de oração com experiência lindíssima. Que importante é a oração na vida do casal. E eu puxo um pouco mais para as mulheres, porque é uma realidade de muitas famílias que a mulher é mais devota. É o que eu falo muito. Ela é mais orante que o homem, né? Não, o sonho e a maravilha é que o casal cresça junto na vida espiritual, que reze junto. Inclusive, né, famílias onde o homem tem uma fortaleza espiritual, são famílias muito mais firmes e harmônicas. Tem até alguns estudos que expressam isso, né? O que significa que o pai seja orante, que viva a vida de fé, a vida sacramental. O peso que isso tem para os filhos. Nossa, São José aqui. O papel de José. Não foi por acaso que Deus quis que Jesus tivesse um pai aqui na terra, né? Isso é muito importante. As crianças falam, por que eu tenho que ir à missa se meu pai não vai, né? E o contrário é quando as crianças veem o pai com a mãe ali, firmes e unidos na fé, isso tem um peso maravilhoso. Mas não é a realidade de muitas famílias. Tem muitos casais que a mulher é quem tem que ser aquela constância orante. Isso é muito importante, porque a oração da mulher, ela vai quebrando e dobrando o coração do homem. O homem, ele se suaviza com a suavidade feminina. A docilidade, a palavra que eu quero não é fragilidade, mas essa doçura da mulher. Sim. Que é tão feminino isso, que não é contraposto a uma mulher forte, né? Que a gente está diante de uma mulher forte. Sempre foi. Mas o feminino, o que é característico do feminino é a capacidade de receber, de acolher, de abraçar, inclusive de precisar. O homem se fortalece quando a mulher precisa dele. Sim. E a mulher na oração, ela vai modulando, ela vai quebrando as durezas do homem. Ela clamando a Deus, Deus vai agindo através da oração da mulher. Sim. Eu digo muito para as mulheres têm uma autoridade dentro dos seus lares. Uma autoridade orante. Às vezes as pessoas pedem oração para mim, Miss Camila, ou Camila, a gente fala muito Miss, porque, gente, assim que eu sou tratada lá na escola, né, Miss, como professora, né, mas Camila, reza por mim, reza pela minha família. Eu falo, vou rezar, mas você também vai reza. rezar. Porque a sua oração, ela é infinitamente mais poderosa que a minha. Dentro do seu lar, você é a potência orante. Mulher e o casal. O casal que ora junto, o casal que ora pelos filhos. Isso tem um valor aos olhos de Deus infinito. Como é que Deus não vai ouvir o clamor de uns pais? Quantas são as curas que Jesus realiza a pedido de mãe, de pai, no Evangelho? Então, essa força orante da mulher, e aqui eu dirijo mais para as mulheres, porque às vezes as mulheres ficam meio desesperançadas, né? Não desistam. Se tem alguma situação, se o marido tá mais endurecido, tá distante de Deus,
tem que perseverar, porque os testemunhos de conversão Nossa, são inúmeros. inúmeros. Né? Pela constância da oração da mulher. E é pela oração mesmo, que é até um conselho que a gente deixa. Não brigar, não exigir, não condicionar. Ah, só se você não entrar pra igreja, nós vamos... Não, gente, isso não é. Não. É orar, Vai espanar, né? ajoelhar, Exatamente. pedir a Deus que na hora certa Deus vai tocar o coração do esposo. Exatamente. E eu falo disso com o Sérgio, né, desde que eu tive a ideia do canal. Porque eu falo, amor, a sua missão é gigante. A minha também é, mas a sua é maior. Sabe por quê? Porque as mulheres, elas tendem a buscar o homem menos. Sim. Essa é uma realidade. Sim. Então, as pessoas que olham pro Sérgio e vê ele indo, né, pro encontro de senhores, pra missa, pro terço dos homens, isso começa a tocar, de certa forma, outros Sim, homens. com certeza. Então, isso Isso é super importante. A amizade, Sim. né? É muito muito. legal. Cara, que um amigo que chama o outro tem muito mais efeito do que às vezes a mulher que fala, Exatamente. A mulher cara, fica empurrando e vamos fala, lá. não. Né? Outro dia mesmo eu tava chamando um senhor, vai lá, vai no grupo. Aí ele falou, meu amigo já me chamou, eu vou pensar. Você vê, meu amigo já me chamou uma vez. O dia que ele for, eu vou com ele. É Então, isso mesmo. esse exemplo de um Um amigo exemplo. de fé, nossa, isso ajuda muito. E o ambiente de casais, os homens vão se fortalecendo também. Sim, Vão compreendendo que a fé, ela pode ser vivida de uma forma masculina, sim. Com viril, certeza. com o coração do homem. Com certeza. Né? As referências que a gente tem de fé são muito femininas. Sim. E às vezes o homem nem sabe como é que ele reza. E fica com vergonha de falar. Mas, gente, precisa de Vai alguém que lá, né? ensine, né? Vai lá. Vai Porque lá. tem muito um caminho belíssimo da espiritualidade do homem, né? A espiritualidade masculina. Eu tenho tentado experimentar cada vez mais. E tá sendo bom, viu? Sim. É sim. maravilhoso. E E essa- as crianças percebem também, né? Com certeza. Sim, nossa. E as meninas já sabem, né? Então, poxa, tem a hora da missa em família, tem a hora que a gente reza com eles, tem o terço, tem a hora também que vai só a gente pra igreja, que a gente vai se doar pra outros casais, que acaba que quando leva filho, né, fica um pouco mais difícil. Então, Sim, acho que é muito importante. muito. E ajuda você e ajuda o próximo. Eu vejo que o que eu falo que a gente não pode deixar restrito, sabe? Miss Camila, ai, só eu quero ter uma família feliz, não. Eu quero que todo mundo perceba a nossa felicidade, a nossa alegria em estar juntos e replique isso no lar deles. Sim. Porque isso é o incrível de Deus. Sim. Amar Muito. todo mundo. Tem a passagem Todo mundo do pode Evangelho ser que fala, feliz, né? todo mundo, né? Muito. Poxa, me fugiu qualquer, mas que fala, vejam, olha como eles são felizes, né? Quando tá falando de Sim, de da comunidade, comunidade, exatamente. né? Então, o simples exemplo, né, já arrasta, né, algumas pessoas para viver essa comunidade, para a gente viver em aliança, Muito. né, entre nós e com Deus. A gente sempre fala do casamento a três, né, tendo Jesus como centro do nosso casamento, né? Então, realmente, a gente viver essa experiência. É muito belo. E, traz gente, eu bastante. digo isso assim também, né? Como eu sou consagrada, vivo muito em missão, imersa nesse ambiente de espiritualidade, de Sim. conversão, de Deus. E a potência que tem quando os pares inspiram uns aos outros, né? Quantas famílias despertaram para a espiritualidade com o exemplo de outras famílias. Sim. Não foi com o convite da Camila consagrada. Foi com o convite, com o exemplo. Né? Nossa, vocês, o que vocês fazem? Ah, vocês vão nesse... Eu quero ir também. Ou então um chama o outro. Esse exemplo, esse chamar... Tem muita gente com sede. Tem Vocês têm que chamar uns aos outros. muito vazio para ser preenchido. Tem que chamar, porque se ninguém chama, a pessoa acha que é um grupo fechado, acha que não pode ir. Como é que eu faço para ir? Ah, eu posso? Nossa, então eu quero. E ninguém nunca chamou. Então, esse movimento de partilhar as coisas boas, Sim. né? De não ir só, mas chamar mais alguém. Isso é maravilhoso, é fantástico, é necessário que através desse convite alguém vai descobrir o caminho do Senhor, vai entrar numa comunidade de fé que vai se fortalecer. Então, esse é o nosso apostolado cotidiano, Exato. né? O testemunho, esse boca a boca. E multiplicar, né, Miss Camila? Sim. Que é o que a gente sempre pede, né? Poxa,
Gostou? Passa pra frente. Sim. Convida alguém também, convida o casal pra ir na sua casa. Né? A gente já teve Exatamente. situação de, às vezes, perceber que o casal tava um pouco com problema, né, amor? Passando por alguma situação delicada, chamar lá em casa. Sim. E naquele dia não falar nada Perfeito. sobre o problema. Só falar de Deus, trazendo ali. Isso. Então, poxa, se te ajudou, faz pelo outro. Vira também um multiplicador da palavra de Deus. Uma corrente do bem, né? Uma corrente do bem. Exatamente, gente. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é parte da vocação do leigo, né? Isso é parte Sim. da vocação de todo batizado, apóstolo, missionário. Você vai missionando no seu dia a dia, né? Essa atenção, esse cuidado, porque vocês dedicam um tempo. Sim. Não é uma coisa assim, não, vocês... Não é quando dá. Vocês têm que pensar para chamar um casal na casa, então, organizar, fazer o jantar, dedicar o tempo de Sim. vocês para isso. Mas como Deus vai recompensar isso, né, na vida de Nossa. vocês? Isso é muito lindo, é muito especial. Eu falo que até aqui o podcast mesmo, que a gente tem aprendido, o que a gente Nossa. tem visto de conversão, né, Sérgio? E a gente tem levado isso pra dentro da nossa casa, sabe? Todo mundo tem algo que pode contribuir. Nossa, Deus está sendo tão maravilhoso e tão... em permitir mesmo que a gente viva isso, sabe? Uhum. Sim, muito. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, que a gente procura, é qual que foi uma experiência, muita gente procura uma experiência extraordinária com Deus, né? Tem gente que fala, poxa, ou com Nossa Senhora, senti o cheiro de rosas, e, enfim, ou tive uma visão, ou escutei, enfim, sempre... Mas a grande maioria de nós cristãos tem a vida ordinária Normal. ali, né? Normal. Sim. Né? Tem alguma mensagem assim, que a gente pode passar para aquela pessoa que está esperando esse calor, Sinal. esse casal que está assim, fala, poxa, eu queria ter aquela brasa assim para esse chamado, falar, poxa, às vezes não, às vezes eu preciso só falar, pô, vem, não precisa ser esse. Como é que é assim? O que a gente fala para esses casais que estão esperando essa brasa forte assim? Nossa. Pergunta muito boa, muito boa. Me vem à mente algumas coisas. Vou fazer uma reflexão, né? Talvez não necessariamente isso que a gente tem que falar, mas Deus é simples. Deus é simples. Então, me relembra aquela passagem do livro dos reis, né? Onde o profeta Elias está esperando a mensagem de Deus e ele vai para a cova. E Deus fala para ele, vai que eu vou passar. E vem primeiro a tormenta. E ele vai na porta da cova e não era Deus. Depois cai fogo do céu. Depois a ventania. E não era Deus. E diz lá na palavra, depois de tudo veio uma brisa suave. E ali era Deus falando. Então, Deus, ele se manifesta de uma forma muito simples, muito suave. E me vem aquela outra passagem, que vem uma pessoa muito conhecida, muito importante, com carta de recomendação, porque ele era leproso. E ele foi falar com o profeta não o recebeu, mandou um recado para ele e falou, vai e se lava 7 vezes no Rio Jordão. Ele fica pé da vida, ele fala, eu não vou fazer isso, eu me despenquei de lá, vim com recomendação, ele nem me recebeu. E aí o servo dele fala, por que o senhor não faz o que ele falou? Sim. Ele fala, tá, vou fazer. Ele mergulha 7 vezes no rio e no último mergulho a pele dele fica como de bebê, se cura da lepra. Então, são passagens que mostram pra gente que essa é uma experiência muito humana, a gente quer o extraordinário. Mas Deus, ele funciona no simples. Então, casais, não, Deus não fala comigo, eu vou desistir porque não sinto nada. Vocês têm que acompanhar como bons amigos e falar, cara, Deus é que Deus funciona. Sim. O extraordinário, ele é extraordinário mesmo. Deus trabalha com a gente no dia a dia. E Deus nos santifica no dia a dia. Nessa entrega cotidiana, nesse conversar, nesse acordar de manhã para acordar as crianças, nesse toda a rotina de leve trás, nesse dedicar um tempo para as coisas de Deus, nesse sair para a missa meio atrasado porque o menino não quer vestir o tênis. É isso a santificação cotidiana. Se a gente espera o outro, erro nosso. E eu vou falar mais, a gente que adentra no caminho da vida espiritual. Os grandes místicos da igreja, os grandes dons carismáticos, quem é de espiritualidade carismática, esses caminhos não são os caminhos da santidade. Santa Teresa falava,
As experiências extraordinárias não são as que santificam. As que santificam são as constantes. O seu sim todos os dias para Deus. Nossa, que... Perfeito. É isso. Então, a gente precisa falar isso. Transmitir com o próprio exemplo. Diminuir a importância das coisas extraordinárias, porque elas são raras. Né? Raríssimas. Não é o nosso dia a dia. O nosso Sim. dia a dia é isso. É lutar pelo tempo da oração. É lutar para perdoar o meu esposo, a minha esposa, quando a gente se atravessou um pouco. É perseverar na doação aos filhos, que é uma coisa que não tem hora nem dia, né, gente? É todo dia, toda hora, para sempre. É isso que santifica o casal. Esse é o próprio da vocação matrimonial. A entrega um ao outro e a doação plena aos filhos. Não tem outro caminho de santificação. Inclusive, as coisas mais santas, se você descuida disso... E eu vou dar um testemunho simples, que aconteceu neste sábado comigo. Eu cheguei pra missa, numa paróquia, não tive missa na minha comunidade, e sentei ao lado de uma pessoa queridíssima. É mãe de 4 filhas. No meio da missa, ela fala, vou ter que ir embora. Eu falei, ué, o que aconteceu? Errei o horário da missa e eu tenho que levar as meninas, não sei aonde. Ela saiu da missa e foi levar as meninas. Uhum. Era uma missa de semana, não era a missa dominical. Sim. Aquilo me fez pensar tanto. Conclusão da minha mente, tá? Que eu partilho com vocês. Eu acho que ela agradou mais a Deus indo do que ficando. As meninas precisam dela. A vocação dela é essa. Ninguém pode fazer aquilo pelas meninas. Só ela. Só ela. E aquela comunhão, aquela missa que é super santa, é o sacrifício do Senhor mais sagrado. Naquele momento, existia uma prioridade que foi maior que o próprio sacrifício da missa. Eu tenho certeza que se fosse a missa dominical, ela talvez tivesse tomado outra decisão. É o nosso dever, né, como cristãos. Mas naquela circunstância, ela tomou uma decisão tão simples e tão leve que realmente me fez pensar. Como a gente tem que saber qual é a prioridade da nossa vocação. Da mesma forma que eu, como consagrada, a minha primeira tarefa é cultivar minha relação com Deus e a minha oração. Porque eu tô para servir e eu preciso estar unida a Deus. Então, talvez a minha escolha em alguns momentos vai ser por estar com o Senhor. Para poder exercer aquilo que você precisa, Exatamente. que é a sua vocação. Então, esse exemplo que eu dei até Nossa, pode virar polêmico. Não, mas eu partilho a minha reflexão. Porque eu falei, por que ela... E, gente, tava tipo assim, tava no Pai Nosso. Ela podia ter esperado mais 10 minutos. E ela teria recebido a comunhão. Mas ela foi tão pronta em atender um dever dela de Estado. Sim. Que pra mim foi uma lição. Uma lição muito importante, né? Que ali tá a santificação dela. No dia a dia. No dia a dia. Poxa, no cotidiano. Então, eu acho que o caminho é esse. A gente não tem que esperar o extraordinário. Ou tem uma frase dos santos, que eu nunca sei de qual santo é, mas viva o ordinário extraordinariamente. Boa. Viva o ordinário extraordinariamente. É isso. Então, esse é um caminho de santidade. E é tão lindo, né? Nossa, gente. Eu vejo, às vezes, eu falo assim de manhã, na hora que senta a gente na mesa, eu falo, Deus, que mais que eu quero? Tá Aquele vendo? corre, Isso, aquele corre, arrumando, gritando, chorando, reclamando. Fala, olha que lindo. Gente, é isso. O ordinário vira extraordinário, né? Estamos aqui, viver aquilo com alegria, com amor. Então, são esses insights que vão virando a chave da gente, né? Da forma da gente enfrentar a vida, que é o que a gente tem, né? Sim. O resto é só ideia, não são fatos, né? Ô, Miss Camila, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui. Que bom. Tá? Eu falo que cada podcast a gente quer ficar mais e mais Nossa, e mais, porque é muito conversa não acaba, né, gente? é muito amor que a gente recebe. recebe. Mas muitíssimo obrigada. Não, Tá. olha, eu que agradeço. Foi muito bom esse bate-papo, né? Tão Foi gostoso. muito gostoso. O tempo passa que a gente nem vê. Exatamente. Perseverem nessa missão tão Amém. importante, tão Amém. linda, de inspirar, de trazer uma palavra, um testemunho que pode tocar o coração, salvar casamentos ou Amém. fortalecer casamentos, né? E esse papel do casal que busca ter Deus no centro
e viver essa missão evangelizadora desde a vocação de vocês. Então, Deus abençoe muito, muito, muito. Rezem por nós, rezem pelos casais Temos uma lembrancinha. que estão nos Ai, assistindo. gente, que chique, que Só uma lindo. lembrancinha. Pode abrir? Pode, é sua. Ai, que lindo. Olha só, gente, que carinho, né? Isso aqui são os mimos de Deus. São... esse cuidado é uma expressão muito viva, né? Da caridade, do amor. Então... que legal! Já amei. Já fica com a canequinha aí pra lembrar da Isso, gente. eu achei o máximo na hora que eu cheguei aqui. Ó, vou levar a minha. Obrigada, olha aqui, gente. E a nossa Obrigada. responsabilidade vai aumentando, que cada convidado que vem é mais um convidado que entra nas nossas orações, né? Ai, sim. Mas Obrigada. a gente pede sempre também para que você lembre da gente nas orações, Sim, para que possa abençoar o projeto, sim, com né? O Viver certeza. Aliança, para que a gente possa chegar em mais e mais lares Com certeza. e chegar naqueles que precisam escutar uma mensagem de Deus, uma mensagem de carinho, de fé, de evangelização. Sim, Obrigado. contem com isso, viu? Amém. Muito bom, Que tá? Deus te Obrigada. abençoe muito, viu? Amém. Muitíssimo obrigado. Fica com Deus. Muito obrigada, amor. Que Deus abençoe vocês, Amém. esse projeto, a família linda que vocês têm.